Bom, já são 7h11, vamos então começar. Boa noite mais uma vez a todos. Então, estamos com 30 alunos em sala, ainda faltam aí mais ou menos uns 20, né? A turma são 52, se eu não me engano, essa turma. Então, ainda tem mais gente para entrar, mas não vou ficar segurando mais, tá certo? Pois é, Joilson, quem é esse? Eu também quero saber quem é. Né? Porque na hora da frequência eu não vou saber quem é. No meu, na frente tem GAS, que é Geraldo Já, Alcino. esse eu já memorizei que é você, né? Obrigado, Mas professor. tem uns que realmente ainda não conheço, e é o que eu estou falando, né? Depois, para eu descobrir, para eu ficar, né, achando quem é quem, na hora da chamada com 50 e tantos alunos em cada turma, um pouco. Eu não vou conseguir lembrar dos codinomes de todo mundo, né? Dos nomes fantasia, etc. Então, procure botar, pode até fazer sua propaganda, mas bote do lado o nome e o sobrenome, que Geraldo bota o GAS, eu já conheço já o trabalho dele, né? E eu sei que se refere ao Geraldo. Então, o momento jurídico eu sei que é ele, mas os outros eu ainda não conheço. Então, o pessoal bote aí para eu identificar depois quem é. Então, boa noite a todos. E eu queria, né, mais uma vez, dar as Licença, boas-vindas. Oi? licença, esse Adriano AR Telecom sou eu, José Adriano. Não, pois é, aí tá só Adriano Telecom. Aí eu não, quando eu puxo o relatório, eu não vou saber quem é quem, porque vai aparecer só Adriano Telecom. Aí você está falando que é José Adriano, mas se Telecom fosse o sobrenome, não tem problema. Mas acredito que não seja. Então, assim, bota alguma coisa que tem um sobrenome. Você já falou que é José Adriano, quer dizer, aí fica mais difícil de eu achar na chamada, que eu vou olhar Adriano, não tem, né? Vai acabar ficando com falta, tá bom? Então, bote algum outro sobrenome, ou então bote José Adriano Telecom, que aí já me facilita. Como eu disse, são muitos alunos na turma, e para eu ficar memorizando quem é que está usando o avatar aí, né, fica cansativo, né? Cansativo e minha memória não vai ajudar, né? Tem muita coisa para ocupar espaço no meu cérebro, e aí, pronto, né? Aí estão fazendo agora piada com o Adriano. Bom, então, mais uma vez, boa noite e bom semestre a todos, aqueles que não puderam estar na segunda-feira. A finalidade desse encontro, e às quartas-feiras, será o nosso encontro, que a finalidade vai ser ele ser síncrono, ou seja, nós estaremos aqui ao vivo. A finalidade vai ser nós tirarmos dúvida do conteúdo que eu disponibilizo segunda. Como na segunda nós não podemos disponibilizar, embora o conteúdo já estivesse disponível, mas eu tomei o tempo de vocês para a gente poder explicar como seria a sistemática de trabalho. Então, por isso que eu deixei esse primeiro horário, horário A, para que vocês assistissem a videoaula, que ainda não tinha assistido. E agora vamos ter 50 minutos para tirar as dúvidas e discutir e aprofundar algum aspecto que for necessário. De início, eu queria já lembrar vocês, quando vocês olham lá a nossa trilha de estudo, está falando lá em responsabilidade solidária. E vocês perceberam que na videoaula eu não falei em responsabilidade solidária. Por que eu não falei? Porque, na verdade, esse conteúdo eu já antecipei no semestre passado, quando nós estudamos solidariedade. E nós vimos que a solidariedade em matéria tributária, ela tem algumas características diferentes da solidariedade do direito civil, porque ela não comporta benefício de ordem, a solidariedade, quando ela não comporta benefício de ordem, não comporta também selecionar a cota-parte de cada um, né? A solidariedade é sempre integral, é sempre pelo todo. A exceção só vai acontecer quando? Naquelas situações em que um dos devedores ele é beneficiado com algum benefício pessoal. Então, aquele exemplo que eu falei no semestre passado, 3 pessoas são coproprietárias de um imóvel, e um deles tem mais de 70 anos, e a lei municipal isenta os contribuintes com idade superior a 70 anos, por exemplo, isso é um exemplo. E aí o que acontece? Esse indivíduo, então, o que acontece? A cota-parte dele é sacada, né, é descontada, e os outros 2 continuam solidários pelo saldo remanescente. Certo? Isso aqui é apenas
estou aqui apenas lembrando que foi estudado semestre passado, e a importância de saber da solidariedade, a gente vai falar de solidariedade de novo mais à frente, quando for falar da responsabilidade no caso de terceiros, né? Em algumas situações a responsabilidade vai ser solidária. Então, eu estou trazendo aqui a regra geral, esse momento é o momento que a gente está estudando as noções gerais sobre responsabilidade tributária, e aí por isso que eu estou abordando, porque foi algo que eu não falei na videoaula, mas é um assunto que já foi tratado no semestre passado. Quem quiser ver a videoaula do semestre passado, está disponível, fazendo aqui o seu lobby aí, Geraldo, né? Está disponível lá, né? No momento jurídico, né? Você vai lá, que a aula vai estar lá de solidariedade do semestre passado. Para esse semestre, a aula deve ser atualizada em alguma coisa, por isso que eu bloqueei os vídeos, né, de direito tributário e estou lançando os vídeos novos, para o pessoal não ficar depois perdido, ver. Tem 2 vídeos de solidariedade, qual que eu vou ver? Né? A gente vai ter só os novos para não confundir com os antigos, tá bom? Então, eu queria só abrir trazendo esse assunto, porque ele não estava na videoaula, e agora eu queria oportunizar a vocês apresentarem suas dúvidas ou apresentarem algo que queiram aprofundar, tá certo? Fiquem à vontade. Quem quiser, se for muita gente para perguntar, aí eu peço que faça uma inscrição aqui no chat, né? Mas se não tiver muita gente, a gente pode ir abrindo e cada um vai perguntando, né? Mas se for vários ao mesmo tempo querendo perguntar, a gente faz um ranking aqui, uma ordem de perguntas. Então, está aberto, quem quiser usar a palavra, é só abrir o microfone e perguntar e a gente vai debatendo. Professor, diga, Paulo. No vídeo que o senhor postou, vinha um exemplo falando que a indústria ela cobra o ICMS do fabricante de tomate, por exemplo. Eu usei um exemplo de extrato de tomate, eu podia usar outros. Esse caso, você conclui a pergunta e eu vou falar sobre esse assunto. Aí, nesse caso, quando se cobra o ICMS, já vem embutido no preço? Sim, sim. O ICMS ele é um imposto que ele é incorporado no preço da mercadoria. Então, quando você compra lá, quando o dono da fazenda de extrato de tomate, ele vende lá para a indústria, eu não botei os cálculos. Quando nós formos estudar ICMS, eu vou mostrar esses cálculos para vocês. Eu não coloquei isso agora porque não era o assunto. Eu queria só ilustrar a responsabilidade tributária por substituição. Por isso que eu usei esse exemplo do ciclo econômico do extrato de tomate, né? Desde lá do produtor rural até o supermercado vendendo ao consumidor final. Quando nós formos estudar o ICMS, mais lá para o final do semestre, eu vou mostrar os cálculos de como isso é feito. Eu vou explicar para você e para os colegas aí, a grosso modo, como seria. O Cicefran, que conhece muito desse assunto, depois pode até me ajudar se eu errar. Certo? Eu vi que o Cicefran já está aí, né? E aí fique à vontade aí para intervir, tá? Se eu errar aqui na minha explicação. E o que acontece é o seguinte, vamos lá, o dono da fazenda está vendendo R$1.000 de extrato de tomate. Eu vou usar uma alíquota de 10%, mas a alíquota do ICMS normalmente é 18% ou é 17%. Então, o que acontece? Quando ele vende o extrato de tomate dentro dos R$1.000, já tem 18% de ICMS. Vamos usar um exemplo com 10%, para ficar mais fácil. Então, digamos que seja R$100 de ICMS, 10%. Então, dentro dos R$1.000 já está embutido os R$100. No caso da substituição tributária, o que acontece? O tomate chega para a indústria é a substituta tributária do fazendeiro, né? Essa substituição, lembra lá o que é? Ela é regressiva, não é? Porque ela volta na cadeia econômica, não é isso? Então, o que acontece? A indústria de extrato de tomate é que vai ficar responsável por pegar esses R$100, que era o fazendeiro que tinha que recolher, e recolher para o Estado. E o que vai acontecer? O fazendeiro vai receber 1.000? Não. A indústria vai pagar a ele 900. Por quê? Olha, fazendeiro, eu já descontei os R$100, eu já recolhi o ICMS que a lei me colocou na condição de substituto tributário. Então, é R$1.000, eu tenho que recolher 10%, então R$100 já foi para o Estado, eu vou lhe pagar os 900. É assim que funciona, certo?
Então, na verdade, isso não gera uma onerosidade excessiva para a indústria. Tá? A indústria ela não tem, porque ela vai descontar do fazendeiro. A mesma coisa quando a indústria vende para a distribuidora ou para o supermercado e já cobra o ICMS lá, que vai ser do consumidor final. O que vai acontecer? Vamos usar a mesma conta de 10%, tá? Mas o ICMS normalmente é 18%. O que vai acontecer? A indústria vende para o supermercado. Ali vai ter o ICMS chamado ICMS normal, porque é na operação de venda. E a lei diz, indústria, você vai recolher o ICMS que o supermercado deveria pagar para o consumidor final. Então, o que ele faz? Aí vem a questão que eu expliquei no finalzinho da aula sobre quando é retido um valor maior do que o valor da venda. O que acontece? Na legislação tributária, ela estipula assim, olha, a margem de lucro, o valor agregado do extrato de tomate, por exemplo, é 200%. A indústria vende por 10% e o supermercado vende por 30%. Então, eles jogam a margem de 200%. Então, vem a legislação tributária e diz assim, olha, a margem, o valor agregado é de 200%. Então, o que a indústria faz? Ela joga 200% na base de cálculo, aí vai dar R$300, não vai? Vai dar 3.000, perdão. Isso é a base de cálculo da substituição tributária. Como é 10% a alíquota, vai dar 300. Só que tem que abater os 100 da operação normal. Então, ele abate os 100 e vai dar quanto? Vai dar R$200. Então, a indústria vai recolher R$200, que seria o que o supermercado recolheria em razão da venda aos consumidores finais. Como é que vai vir na nota? Vai vir R$1.000 de extrato de tomate, mais R$200 de ICMS substituição tributária. Valor pago pelo supermercado, R$1.200. E aí a indústria recolhe os 200 para o Estado. Certo? Então, é assim que funciona, Paulo. Esses cálculos, depois, quando a gente for estudar ICMS, eu vou fazer isso no quadro, vou mostrar as continhas todas. Lá no site do Geraldo, né, Geraldo? Já deve, se você colocou o vídeo de ICMS, já tem essas contas lá. Tá bom? Dá uma olhada lá que tem essas contas doidas que você vai ver lá. Tá certo? O máximo que vai acontecer é eu aperfeiçoar esses cálculos, né? Mas eu fiz no quadro, fui mostrando. Depois dá uma olhada, está no vídeo de ICMS do semestre passado, que é um conteúdo que vocês vão ver ainda, tá certo? Então, aquele vídeo lá, ele vai ser alterado quando chegar no momento que vocês forem estudar ICMS, ele vai ser atualizado, melhorado, né? Vamos ter um vídeo de melhor qualidade, talvez eu mude o exemplo, eu vou ver o que necessita, o que pode ser aprimorado ali, sempre a gente pode aprimorar. Deu para entender, Paulo? Assim, a explicação ficou muito complexa? Deu sim. Beleza. Mais alguma pergunta aí? Professor, boa noite. Boa noite. Eu vi no vídeo que o senhor disse sobre a polêmica da constitucionalidade da substituição tributária, né? Da progressiva, né? Que é essa, né? Quando recolhe lá do supermercado para o consumidor final. Existe algum julgado que acolhe essa polêmica? Inconstitucionalidade? Você não vai encontrar no Supremo, mas você vai encontrar julgados de tribunais estaduais que julgavam essa questão do ICMS, reconhecendo que seria inconstitucional, ofenderia a Constituição, naquele controle difuso de constitucionalidade. Mas no Supremo foi sempre pacífico. Tá? E essa polêmica, a história seria maior. Né? A história envolve, inclusive, o estado de Pernambuco, o estado de São Paulo. Né? Eu vou gastar 5 minutos aqui para tentar contar a historinha toda. Como é que foi isso? Tudo começou no Convênio 21. No Convênio 21, se estipulou como seria a substituição tributária. E aí se questionou exatamente a violação daqueles princípios. Em razão dessa discussão, veio a emenda constitucional número 3 e inseriu lá o 150, parágrafo 7º, permitindo a questão do parágrafo 7º ou 6º. Se eu errar aí, é por um parágrafo só. Inserindo a questão... Oi? É o 7º. É o 7º mesmo, né? Inserindo a questão da substituição tributária na Constituição.
E aí jogou a pá de cal. Mas a questão é que a emenda ela era posterior ao convênio. E aí como é que resolve? O Supremo resolveu dizendo, não, não é inconstitucional, porque isso aí não viola a Constituição, é uma mera técnica de arrecadação. O Supremo resolveu essa inconstitucionalidade, dizendo que não ofenderia a Constituição por ser mera técnica de arrecadação, e depois usou argumento de autoridade legislativa, né, do Congresso, tanto que o Congresso já reconheceu isso constitucionalmente também, e se faz por meio de emenda constitucional. E aí a coisa ficou pacificada, porque o Supremo diz a última palavra em termos constitucionais, então você não vai encontrar no Supremo essa polêmica. Essa polêmica é doutrinária, e você vai encontrar alguns julgados ali de 90, 91, porque, se eu não me engano, esse convênio foi de 91. E você vai encontrar ali até 93 alguns julgados estaduais considerando que seria inconstitucional essa substituição tributária progressiva. A regressiva nunca houve discussão, porque o fato gerador já tinha acontecido, né? Agora, na progressiva, o fato gerador só vai acontecer quando o supermercado vender. Então, por isso que se via e se compreendia como uma afronta àqueles princípios da capacidade contributiva, princípio da tipicidade, já que não havia fato gerador acontecido, né, um fato gerador presumido, tá? Mas aí essa discussão caiu por terra. Tá joia? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Diga aí, Geraldo. Eu fiquei curioso com aquele caso, quando, por exemplo, a diferença do ICMS recolhido que aconteceu, por exemplo, algum acidente, algum imprevisto lá e que perdeu aquela... Né? Aí, tem como reforçar aquilo que eu achei curioso, que eu não sabia daquilo. Vamos lá. Porque, inclusive, aquilo é o que está na previsão do parágrafo 7º, né, quando diz, né, garantida a restituição no caso da não realização. Né? O que acontece ali? Aí eu usei o exemplo do acidente, né, da perda da carga, a carga cai e se perde tudo. O que acontece? Às vezes, né, você tem situações em que o fato gerador, que é esse presumido, ele não ocorre. Então, o que é a substituição tributária progressiva? Reforçando. É quando o Estado ele impõe a outra pessoa, que é o responsável tributário, que não é o contribuinte, e aí é por substituição porque ela acontece ali no momento do fato gerador, que é a saída da mercadoria da indústria. E aí vem o legislador e ele diz, olha, indústria, você vai recolher o ICMS lá que seria devido na venda do comércio para o consumidor final. Quando que isso é feito? Exatamente quando o comércio é muito pulverizado. Então, por isso eu usei aquele exemplo do refrigerante, cigarro, automóveis. Por quê? Você tem uma única montadora de automóvel. Então, se você vai querer ver como é que está a venda de carros da Fiat, basta você ir na fábrica da Fiat. Se você quer ver os carros da Volkswagen, você vai na fábrica dos carros da Volkswagen. Agora, quantas concessionárias Volkswagen tem no Brasil? Quantas concessionárias Fiat? E aí vamos lá, bebida, refrigerante. Quantos botecos tem no Brasil vendendo refrigerante? Então, é mais fácil fiscalizar onde? Na fábrica da Coca-Cola, na fábrica da São Geraldo, Cajuína São Geraldo, ou eu fiscalizar em cada botequim do Brasil inteiro vendendo Coca-Cola, vendendo Cajuína São Geraldo. É melhor fiscalizar no local onde está concentrada a produção. E aí vem, né? Então, vem a lei e diz, olha, Cajuína São Geraldo, você é responsável tributário pelo ICMS devido lá pelo boteco do Zé, quando o Zé for vender refrigerante. Você já vai ter que recolher o ICMS que o Zé, lá do boteco do Zé, deveria vender, deveria recolher. Só que você concorda que da saída do refrigerante até a venda, muita coisa pode acontecer que essa venda não se concretize. Vai que o Zé contrata um funcionário novo, o funcionário novo mete o refrigerante dentro do freezer, congela o refrigerante, explode, e o refrigerante não foi vendido. Por quê? Porque explodiu o refrigerante, o funcionário era novo, botou lá uma temperatura muito baixa, congelou, estufou e explodiu a garrafa. E o que acontece? Esse refrigerante teve o ICMS recolhido, mas ocorreu a venda? Não.
E aí garante a lei e a própria Constituição, e depois lá o artigo 10 da Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que é a lei que regula, traz as normas gerais para o ICMS, diz o seguinte: quando não ocorrer o fato gerador presumido, ou seja, foi recolhido o ICMS em razão de um fato gerador que se presumiu, mas ele não aconteceu porque em razão, normalmente, da perda da mercadoria. É assegurado ao contribuinte substituído. Quem que é o substituído? É o botequim do Zé. O exemplo que eu dei do caminhão, como a mercadoria não chegou para o Zé, certamente quem vai ter direito à restituição vai ser a Cajuína. Por quê? Porque a mercadoria nem foi entregue. O caminhão virou a ribanceira, caiu ali na Serra de Caririaçu, perdeu a carga toda. Né? Depois ele vai entrar no seguro para poder reaver, né, o seguro da carga, e ele vai pedir a restituição desse ICMS porque ele nem entregou a mercadoria. Agora, no caso lá, que a mercadoria chegou no botequim do Zé, e o Zé não vendeu porque estourou o refrigerante, porque perdeu o prazo de validade, né? Enfim, porque pegou fogo no botequim do Zé e estragou a mercadoria toda, o Zé vai ter direito à restituição do ICMS. O que ele vai ter que fazer na prática? Ele vai ter que pegar a nota fiscal, vai ter que fazer um laudo, e às vezes não vale a pena, porque só o preço que você vai ter que fazer o laudo para dizer que estourou uma garrafa de refrigerante para ter a restituição do ICMS 10 centavos, não vale a pena. Então, normalmente, você vai fazer isso quando você tem uma perda maior de mercadoria, um comprometimento maior de mercadoria. Mas digamos que foi um incêndio, perdeu todo, ele recebeu lá R$5.000 de refrigerante, quando botou lá no dia seguinte teve um incêndio no botequim e perdeu tudo. O que ele vai fazer? R$5.000 aí, se você botar aí em torno de 20%, é 18%, mas bota aí R$1.000. R$1.000 para quem perdeu tudo é um dinheiro que vale a pena você conseguir o reembolso dele. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar, você como advogado, vai fazer um requerimento administrativo à Secretaria de Fazenda do Estado, vai anexar o laudo do Corpo de Bombeiros, dizendo que teve um incêndio, vai ter o dia do incêndio, vai ter o laudo lá, né, narrando isso, vai juntar a nota fiscal daquela mercadoria, que vai comprovar que a mercadoria entrou no dia anterior, então não dava tempo de ele ter vendido nada, e aí, com base naquilo, você vai pedir a restituição. Como é feita essa restituição? Ela não é em dinheiro, ela é em crédito de ICMS. Ou seja, no ICMS que o Zé vier a pagar, ele vai abatendo esses R$1.000 daquela mercadoria que ela não foi comercializada porque ela se perdeu, no caso aqui, no exemplo que eu estou usando, no incêndio. Tá joia? Me ajudou aí a esclarecer, a visualizar? Beleza, Geraldo, valeu. Mais alguém aí? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então, eu vou alugando vocês porque eu queria aproveitar, reforçar outra discussão, que é aquela discussão que foi uma discussão que... Essa discussão, se você pode olhar no Supremo, tu vai encontrar julgado para tudo quanto é lado, que é a discussão da restituição quando o ICMS ele foi considerado num valor de base de cálculo a maior, que é aquilo que eu expliquei, do valor agregado. A margem foi 200%. Vamos imaginar, vamos usar aqui o refrigerante, margem de 200% do refrigerante. Está lá, o Zé comprou R$5.000 da Cajuína São Geraldo de refrigerante. Como a margem é de 200%, o que acontece? 200% em cima de 5.000, 15.000. Então, ele venderia esse refrigerante todo, essa carga toda, por R$15.000. Só que ele vai vendendo pulverizado, ele vende para o consumidor final. Então, ele venderia um preço de R$15.000. Vamos imaginar aí, 5.000 latinhas de refrigerante, ele comprou ela e vende a R$3. Né? Ela entra a R$1 e sai a R$3. Isso que é o valor agregado. Só que ele ficou lá, não estava vendendo, ele estava precisando fazer caixa, o que ele faz? Ele faz uma promoção e vende a R$1,50. Vende a R$1,50. Quando ele vende a R$1,50, ele foi tributado em quanto? Em R$3 por cada lata. Só que ele vendeu a R$1,50, estava lá encalhado, e ele falou assim, não, eu estou precisando fazer caixa. Eu não posso ficar mais um mês com esse refrigerante parado aqui. Então, ele vai fazer uma promoção e vende a R$1,50. O que acontece? Quando ele pagou o ICMS, ele pagou em cima de quanto? Em cima dos 15.000.
né? Então, você bota aí 15 mil, bote aí 20%, o refrigerante é um pouco maior, refrigerante não é 18 não, eu não sei quanto é que é, se é 22,5, geralmente refrigerante é um pouco maior, cerveja também, bebida alcoólica é maior também. Vamos botar 20%. Então, 20% em cima de 15 mil vai dar 3 mil reais, né? Isso mesmo, 3 mil reais. O que acontece? Só que ele vendeu a 1,50, então ele pagou 1.500 reais a mais, concorda? Então, o que acontece? Você vai ter que pedir a restituição desse 1,50, né, dessa diferença de 1,50 de base de cálculo, que vai dar esses 1.500 reais. Como é que você vai ter que fazer isso? Você vai ter, aí vai precisar do contador para demonstrar ali que aquela mercadoria foi vendida no valor a menor. No comércio varejista muito grande, que tenha algum supermercado, isso é mais fácil. Num botequim que não emite nota fiscal, isso é bem mais difícil, porque você vai precisar comprovar o valor da saída da mercadoria. Então, provavelmente, o botequim do Zé, a não ser que ele tenha emissão de nota fiscal, que ele tenha feito uma venda grande para, digamos que ele vendeu a 1,50 para uma escola que ia fazer um evento. E aí ele emitiu a nota fiscal para essa escola, que como é pessoa jurídica, ela queria a nota fiscal, tudo bem, ele consegue provar que ele vendeu aquela mercadoria abaixo do valor que seria o valor estimado de venda, que seria R$3. Então, você vai ter que apresentar a prova de que você vendeu, o valor que você vendeu, ou seja, qual foi o valor da venda, né, e a sua nota fiscal de entrada, que vai ter lá a base de cálculo de substituição tributária, e aí vai chegar na Receita, eles vão olhar e vão ver, não, a venda foi valor a menor mesmo, e vão conceder o crédito. E, como eu disse, não recebem dinheiro, recebem crédito de ICMS para a empresa abater em futuras vendas que venha a realizar e que gere débito de ICMS. Tá joia? Então, atenção, esse assunto, ele foi objeto de discussão no Supremo por mais de 10 anos. Por quê? Porque o convênio ICMS, ele trazia a regra de que não caberia restituição quando a venda fosse por valor a menor do que o arbitrado. E eu não botei lá, mas se você for quem for pesquisar vai ver que o Supremo entendia o seguinte: como era uma mera técnica de arrecadação, seria um contrassenso o fisco ter que fiscalizar para ver se o valor foi realmente a menor do que o valor que foi arbitrado. Porque a economia que se esperava com essa técnica seria perdida com essa apuração que deveria acontecer, que exigiria uma apuração contábil. E a finalidade era diminuir os custos de apuração do ICMS e facilitar também a arrecadação, garantir o recebimento, já que é mais fácil cobrar de uma indústria do que você cobrar de mil empresas, não é? Então, o Supremo, então, entendia que não cabia restituição quando o valor da venda fosse menor do que o valor arbitrado. Só que teve um problema. Esse convênio ICMS, ele foi aderido, a adesão foi por quase todos os estados da federação. Só 2 estados não aderiram ao convênio ICMS. Foi o estado de Pernambuco e o estado de São Paulo. E aí o que acontece? Pernambuco fez sua própria lei, e na sua lei, Pernambuco permitia a restituição do ICMS quando fosse pago a maior. E São Paulo também fez sua lei de ICMS, também permitindo a restituição quando o imposto fosse pago a maior. O que acontece? Até então, o Supremo não tinha decidido sobre essa questão da constitucionalidade da não restituição do valor maior. E o que acontece? Pernambuco e São Paulo entraram com adins no Supremo para que suas leis fossem declaradas inconstitucionais, porque nas suas leis estaduais havia a previsão da restituição do valor do ICMS quando ele fosse pago a maior do que o valor efetivamente da venda, do valor efetivo da venda. Por quê? Porque mudou o governador, e falou, não vou ficar bancando essa conta, não. O Supremo já disse que é inconstitucional, eu vou chegar, vou entrar, que é constitucional a não restituição, eu vou entrar com a DIN para o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade da minha lei. E o que o Supremo fez? O Supremo disse que a lei era constitucional. E aí você durma com um barulho desses, né? Porque agora ficou
Como é que é? Agora, o que vale, então, Supremo? Porque não restituir é constitucional. E restituir também é constitucional. Agora, eu não sei o que eu faço. Como é que o Supremo resolveu isso? Foi resolver em repercussão geral. Porque tinha a DIN de São Paulo e ficou lá as decisões do Supremo em recurso extraordinário dizendo que não tinha que restituir, a DIN de São Paulo e Pernambuco dizendo que tinha que restituir. Então, assim, ficou meio estranho, porque quem estava em Pernambuco e São Paulo tinha que restituir, o São Paulo e Pernambuco tinham que restituir, os outros estados não tinham. Então, ficou E tudo era constitucional. E qual foi a solução, então? Foi as empresas continuarem ingressando com ações para dizer o quê? Olha, Supremo, você disse que tem que restituir. Né? Então, continuou o resto do Brasil entrando com a ação e entrava com as ações pedindo a restituição do valor pago a maior, e quando ia sendo improcedente, quando chegava no Supremo, o Supremo ficou com a batata quente. E agora? Porque qual que era o argumento do advogado? Supremo, na ADIM, você disse que tem que restituir. Por que meu cliente que está aqui no estado do Ceará não vai ter restituição só porque ele está no Ceará, o de Pernambuco tem, o do Ceará não tem? Por que isso? Em contrapartida, a Fazenda de São Paulo e a Fazenda de Pernambuco, o que ficou fazendo? Você pedia restituição, o Estado não concedia, e aí eles entravam com a ação, né? Ou o Estado entrava com a ação, ou o contribuinte entrava com a ação, para chegar no Supremo, para o Supremo dizer de novo que a DIN valia. O Supremo teve, então, que se debruçar, considerou essa matéria de repercussão geral e veio a decidir isso em 2016, que foi aquele extrato de julgado que eu botei para vocês. Decidindo o quê? Que caberia, portanto, a restituição do ICMS pago a maior em razão desse fato gerador presumido quando ele acontece em valor inferior ao arbitrado. Tá joia? É um ponto importante e que, às vezes, é cobrado. Caiu na OAB do ano passado, do ano retrasado, se eu não me engano, caiu esse assunto. Então, é importante vocês conhecerem, até porque é um aspecto importante também quando vocês forem advogar, forem pegar clientes que recolham o ICMS ou que tiveram ICMS recolhido por substituição tributária, e vocês apurarem, verem, juntarem lá o ICMS de um ano inteiro, de vendas que eles fizeram em valor menor do que o valor que foi arbitrado. Se você pegar isso, vai dar um montante considerável para você postular administrativamente, primeiro você pede administrativamente, essa restituição. Tá joia? Então, é um assunto que acho que pode ajudar vocês no futuro, na atividade profissional de vocês. Tá joia? Depois dessa ladainha, alguma pergunta? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo? Ninguém mais tem pergunta? Deixa eu Boa explicação. fazer aqui. Beleza, então tá bom. O que vai acontecer? O que eu queria combinar com vocês? Sexta-feira teremos o estudo de caso, certo? Eu já vou liberá-lo hoje, então assim que acabar a aula, eu libero, o estudo de caso já está no portal e só está bloqueado para vocês. O ideal é vocês deixarem para fazer na sexta mesmo. Eu já vou adiantar que o estudo de caso é sobre esse assunto que eu acabei de falar. Então, não tem dificuldade nenhuma. Tá? Então, aproveite o horário da sexta para fazer. Quem quiser adiantar, tudo bem. Não deixem para fazer depois da sexta-feira, que, como eu disse para vocês, eu vou considerar quem entrar até a sexta-feira na atividade, eu considero a presença da sexta-feira, tá bom? Então, não deixe de fazer. Eu estou gerando aqui a frequência aqui, para poder ficar aqui gravada. Diga aí, Geraldo. Na sexta-feira nós temos o lançamento aí do livro do Cicefrão, viu? A live aí. É mesmo? O lançamento do livro aí, sexta-feira. Vou prestigiar. Que horas que é? Se não for no horário que eu tenho compromisso? Oi? 19 horas, professor. 19 eu não tenho compromisso, não. Tenho compromisso, mas é 5 da tarde, vou fazer uma palestra. E aí, mais 19 horas, eu devo assistir. Qual que é É no seu Instagram? Como é que é? Não, vai ser pelo Meet, eu envio o... Depois me envia o link, então, por favor. Eu vou prestigiar. Ok, agradeço. Você manda o link para mim, viu? Mano, pode deixar, gente. Propaganda já ganhei o livro. Pois é, que bom aí, né? Será um prazer, né? E já quer fazer, já
a divulgação do livro? É sobre que assunto? É direito? É aprendizagem cooperativa no ensino da matemática. Legal. Uma pesquisa que eu realizei em 2016 para 2017, no meu mestrado, Sim. e surgiu a ideia de lançar o livro e até um programa de governo do Estado, até bem pouco tempo, aqui do Estado do Ceará. Legal, parabéns. Vou assistir, sim, com o maior prazer. Ok, obrigado. Legal. E então, gente, não deixem de fazer, né, essa atividade até sexta-feira. Eu vou estar liberando ela daqui a pouco. Assim que a gente terminar aqui o Meet, eu vou liberar lá no portal, né, no Unileão Digital, tá certo? E quando for o final de semana, eu vou estar liberando as aulas do conteúdo da próxima semana também. Devo estar disponibilizando o vídeo no domingo, né? Mas se preocupem em assistir na segunda, tá? Não se preocupem em querer adiantar a matéria, porque vocês vão ter a segunda, aquele horário de 50 minutos na segunda para assistir os vídeos. Já adianto que é um conteúdo um pouco extenso, tá? Que a gente vai tratar de 3 espécies de responsabilidade, mas eu devo fazer vídeos ali de 10, 15 minutos, vai dar para abordar o conteúdo e a gente entender, tá certo? E depois, na quarta-feira, a gente vai ter um tempo maior, porque a gente vai ter os 2 horários, o horário AB, para discutir, para tirar as dúvidas. Mas vai ser um conteúdo maior do que o dessa semana. Nessa semana, o conteúdo mais pesado era realmente a substituição tributária, e acredito que ficou bem esclarecido, né? Ainda mais depois dessa nossa conversa aqui, né? Mas se surgir alguma dúvida depois, não tem problema, pode mandar a mensagem lá pelo União Digital, eu recebo a mensagem, né? Não quer dizer que eu vou responder logo, tá? Mas eu recebo e quando eu for abrir o União Digital, quando eu for abrir o meu e-mail, eu vou ver e eu vou e respondo, tá bom? E de qualquer forma, até Professor, quarta-feira, diga, minha amiga. Esse estudo de casa Isabela, sim. resolve e envia pelo Leão Digital? Vai ser uma tarefa, então vocês vão fazer, pode digitar no Word, né? E mandar o arquivo, pode fazer por escrito, bater a foto e mandar também. Vai mandar pelo União Digital, certo? Igual quando vocês faziam as avaliações, não é? Vocês não tinham que postar o arquivo, vai ser a mesma coisa, vai ter a tarefa e vocês vão e postam o arquivo. Não precisa de ser nada formatado maravilhosamente, ABNT, nada disso não. Se quiser fazer à mão, escrever, bater a foto em JPG e jogar no Leão Online, está valendo. Tá? Tem como você baixar o arquivo JPG para lá, tá bom? Tá certo, obrigada. Não é nada, digamos assim, com muito rigor técnico, tá bom? De ABNT, nada disso, formatação. O importante é vocês desempenharem, desenvolverem a atividade, tá? Que é para ajudar a fixar o conteúdo dessa semana. Tá certo, meus amigos, minhas amigas? Mais alguma pergunta? Se não tiver, gente, eu vou encerrar, né? Vamos encerrar um pouquinho antes, tá tudo ok. 10 minutos antes, tá bom? O que eu queria enfatizar também, eu já enfatizei, aquela questão da solidariedade no início, e aprofundar um pouco mais, né, explicar melhor a substituição tributária. A gente teve oportunidade nesse bate-papo aí de 40 minutos. Então, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos. Deixa eu só gravar de novo aqui a frequência, tá? Para não ficar ninguém de fora aqui. Pronto, já gerou aqui, gente. Então, muito obrigado. Então, boa noite. Boa noite. Um abraço. E até semana que vem. Boa semana, boas aulas aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e com saúde. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos.